A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa Urbanidades em São Paulo. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Urbanidades em São Paulo. Eu sou Rafael Ihara. Oi, Rafael, eu sou a Sofia Mendes e no programa de hoje a gente vai discutir um pouco as formas como as pessoas estão se apropriando da cidade de São Paulo. Para isso, receberemos aqui no estúdio alguns especialistas que conversam com a gente sobre uma série de questões importantes na nossa cidade. Aqui no programa Urbanidades em São Paulo, vamos falar sobre temas importantes não só para a capital paulista, mas também para todas as grandes cidades brasileiras. O tema do programa Urbanidades em São Paulo de hoje é acessibilidade. E agora, quem entra aqui no estúdio para conversar com a gente é o Bruno Mafuz. O Bruno é cadeirante, bacharel em Administração de Empresas pela Trevisan Escola de Negócios. No ano passado, lançou o Guia de Rodas, um aplicativo colaborativo para avaliar e mapear locais pelo critério de acessibilidade. O aplicativo, inclusive, ganhou no mês passado a edição mundial do World Summit Awards, um prêmio organizado pela ONU na categoria Inclusão e Empoderamento. Ele vai bater um papo conosco sobre a mobilidade de São Paulo. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, Bruno. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. E também está com a gente hoje o João Marcos Barguil, mestre em Engenharia de Computação e doutorando em Ciência da Computação pela USP. Ele é diretor de tecnologia do Guia de Rodas. Seja muito bem-vindo. Eu e o Rafael vamos dar alguns dados de acessibilidade aqui em São Paulo. Esses números foram levantados pelo nosso repórter Breno Leone. Demografia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a quase 24% da população brasileira. Educação. As médias de acessibilidade das escolas de São Paulo estão abaixo das do Brasil. Mais de 75% das escolas públicas de educação básica com turmas somente para crianças com deficiência no estado de São Paulo não têm acessibilidade adequada. Mercado de trabalho. 66% de pessoas com deficiência apontam que vagas não se enquadram. Cultura. Menos de 10% das obras intelectuais estão disponíveis em formatos acessíveis e atualmente menos de 1% das obras publicadas no mundo são convertidas em formatos acessíveis a pessoas com deficiência visual. Numa cidade ideal, claro, a gente precisaria de muitos anos, muito investimento, muito dinheiro. O que o poder público e a iniciativa privada poderiam fazer de imediato para melhorar a acessibilidade das pessoas deficientes na cidade? Eu não sei nem por onde listar, por onde começar. Na verdade, a gente primeiro precisa passar por uma coisa que já está acontecendo, que é uma mudança de pensamento. A acessibilidade era uma coisa que sempre, historicamente, foi vista como alguma coisa cara, chata, difícil e que beneficia pouca gente. A coisa está mudando, a gente tem conseguido mostrar, a sociedade de um modo geral, e o Guia de Rodas também é porta-voz dessa mensagem de que a acessibilidade é para todos. Muita gente acha que a acessibilidade é uma coisa para a pessoa com deficiência. Não está errado, é para a pessoa com deficiência, mas é também, é para o idoso, é para mãe ou pai com carrinho de bebê, criança de colo, é para alguém que torceu o pé, isso só de acessibilidade arquitetônica. E a acessibilidade, as outras acessibilidades, em qualquer momento, ou a pessoa pode nascer prejudicada de um sentido ou pode perder um sentido ao longo da vida. Então pode deixar de ouvir, de enxergar. Então a acessibilidade é uma coisa que deveria existir para todos. O que pode ser feito de prático é, na minha opinião, arregaçar as mangas. Por quê? Porque as nossas cidades, as nossas edificações, a grande maioria delas, elas foram concebidas em momentos, em uma época em que não existia essa cultura. Então é muito difícil falar em desenho universal hoje, que é o espaço para todos, sem adaptações, para edificações já estabelecidas.
Não sei se os arquitetos concordam. Então, é necessário adaptar. E adaptar vai ser sempre um Frankenstein. Sim. Porque vai ser um puxadinho, vai ser uma rampa com a inclinação que deu, não com a correta. Vai ser uma porta que não deu para largar. Vai precisar de criatividade, geralmente gasta-se bastante dinheiro e não fica 100%. Então, essa reforma da consciência já está ocorrendo, as edificações novas, pelo menos em São Paulo, já estão saindo com um padrão diferenciado de acessibilidade, e agora é a gente esperar o tempo, esperar as edificações se modernizarem e o pensamento das pessoas, porque antes de reformar as calçadas, rampas e estabelecimentos, você tem que reformar o pensamento das pessoas. E isso eu acho que é um processo que gera ansiedade na gente, mas que a gente tem que esperar. Minha visão. Exatamente. E aí, mudando a consciência das pessoas, elas entendam que é, sim, muito importante restaurantes, cinemas, aí já teatros. faz certo. Exatamente. Não precisa quebrar para refazer. Bom, eu queria perguntar também para você, então, João, é caro ter uma cidade acessível a todos? Eu diria que é o investimento inteligente. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, ela não sai de casa. Uma vez que a cidade seja acessível, ela pode sair mais de casa. E mais do que isso, como o Bruno estava falando, é um assunto que tange a todos. Então, no almoço de Dia das Mães, a vovó é cadeirante. A família de 30 pessoas não vai num restaurante que não é acessível por causa dela. Então, uma das consciências que a gente quer despertar também é que não é simplesmente um investimento para ser bonito, para ser inclusivo. Não, também. Mas gira a economia, mexe no bolso. Estabelecimentos acessíveis atraem mais clientes. Isso é fato. Porque estão aptos a receber todo tipo de gente. É o que traz retorno. A médio e longo prazo. A gente não conseguiu mensurar isso. Mas por lógica, a gente acredita que sim. E mais, gera simpatia. Puxa, se alguém tem algum tipo de restrição, vai num local que, além de boas instalações, tem um pessoal treinado para bem atender e tal, ele volta, fideliza, gera simpatia, reverbera. Isso é uma cultura que estimula, ou pode estimular, quem ainda não tem essa consciência, abrir os olhos para isso. Porque quando a gente pega no bolso, a coisa muda de figura. E você mesmo, Bruno, você já deixou de ir em algum lugar por ele não ser acessível? Bom, Sofia, vou fazer 16 anos de cadeira de rodas. Quando você me fez essa pergunta, passou um clipe na minha cabeça. As situações são diversas. Sim. Diversas. Não só de deixar de ir por saber que não tem estrutura, quanto o mais frustrante, que é ir e ter que voltar. Então, a função principal do guia de rodas, do aplicativo, já que a gente não tem uma bigorna para quebrar tudo, quebrar as rampas, aumentar a porta, tal, a gente pelo menos dá informação para as pessoas. Porque é uma forma de acessibilidade também. Se a cidade não é acessível, se os locais não são acessíveis e pensados para todos, o que é um fato, que essas pessoas que têm alguma restrição saibam quais são os lugares que estão parcialmente e que não estão aptos para recebê-la. Então, através do aplicativo Guia de Rodas, você pode avaliar e consultar a acessibilidade dos estabelecimentos para pessoas com dificuldade de locomoção. Então, eu queria perguntar um pouco então sobre o aplicativo. Vamos entrar no aplicativo Guia de Rodas, que foi desenvolvido por você e por outras duas pessoas, sócios, né? Eu queria entender um pouquinho como é que surgiu a ideia do aplicativo, como que as pessoas podem usá-lo, porque ele é colaborativo, né? Exato. Qualquer um pode colocar ali os dados dos estabelecimentos que foram visitados, né? Exato. O aplicativo surgiu da bagagem da minha vida, que imagina, quando eu me acidentei, eu tinha 17 anos, bem na fase de estudar para entrar na faculdade e tal. E eu não consegui entrar na faculdade que eu passei. Eu não vou falar o nome por ética, mas a faculdade que eu passei, que eu pretendia estudar, não tinha instalações acessíveis. Isso foi em 2002. Eu me acidentei em 2001, isso foi em 2002. De lá para cá, verdade seja dita, muita coisa mudou. Hoje o MEC não dá licença de funcionamento, não sei nem se é esse o nome, para universidades que não se preocupam com esse tema. Mas, de uma maneira geral, eu tive muita dificuldade para sair de casa para fazer qualquer coisa.
Não só pela infraestrutura das cidades, mas pela qualidade dos estabelecimentos. Então, para quem tem algum tipo de restrição, e ainda se você não dispõe de um veículo, se você padece da falta de infraestrutura das cidades e tal, a vida da pessoa com deficiência é muito difícil. Muito difícil. Então, o Guia de Rodas, ele surgiu para dar mais informação para que as pessoas com restrição de mobilidade, aí a gente está falando de pessoas com deficiência física, a gente está falando de pessoa com limitação funcional, como um idoso que tem alguma dor crônica, a gente está falando de gestantes, de mães com carrinho, e de outras pessoas que por um momento provisório possa necessitar disso, pudessem ter um repositório de informação para planejar seus destinos com mais tranquilidade, vamos dizer assim. E o Guia de Rodas está ajudando muita gente por aí. Eu queria saber, João, vocês sabem o número de downloads que o aplicativo já teve desde a criação? Então, a gente tem 5.000 colaboradores ativos, por volta de um pouco menos. Hoje são mais de 800 cidades com avaliações em 35 países. Isso. E a ideia é que isso se torne um hábito, mesmo para quem não tem deficiência. Por quê? O que a gente fala? Puxa vida, se essa ideia depender só de quem tem alguma ideia, só de quem tem alguma deficiência, nunca vai decolar. A gente precisa conversar também com toda a sociedade, com quem tem olhos para isso, porque a pessoa com deficiência, ela já sai pouco de casa por medo de não saber o que ela vai encontrar. Então, se as pessoas que não padecem de falta de estrutura, pela falta de estrutura, também puderem ajudar colaborando e mapeando os lugares, a gente até brinca. Quando você for num restaurante, numa peça, antes do espetáculo, antes de fazer tua refeição, não fica jogando joguinho. Vai no banheiro. Avalia no guia de rodas do estabelecimento que você está, que dura 30 segundos. Você vai responder se tem uma vaga para a pessoa estacionar, se tem uma entrada legal. E assim, é tudo assim. Carinha feliz, carinha normal e carinha triste. E se responde do jeito que você souber. As pessoas não são como vocês, nossos ilustres arquitetos, que têm conhecimento técnico, e a gente quer falar com eles mesmo. Por quê? Para exercitar esse olhar acessível. E pouco importa se a pessoa responder com um nível de precisão excelente, porque como a plataforma é colaborativa, o próximo que for, avalia de novo e vai... precisa, na verdade, é de alimentação. Se ela não for alimentada, a plataforma não anda. Exatamente. Essa é a grande questão. E treinar o olhar acessível, porque a gente acredita, como Albert Einstein dizia, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Uma vez que as pessoas passarem a olhar para essas questões de acessibilidade, para 5 perguntinhas que a gente faz, elas, por mais que elas esqueçam de responder, elas vão saber orientar as pessoas quando elas forem questionadas. Como é que era a acessibilidade? Ela aprendeu a olhar, entendeu? É um trabalho de formiguinha, muito gratificante e muito trabalhoso. Não, eu mesma baixei hoje já o Legal. aplicativo. Conto com você, Sofia. Conto com você. Uma coisa que é incrível na fala, até conectando a primeira rodada da conversa com essa, é que é incrível que a gente percebe que as demandas que moldam a cidade, que geram políticas públicas ou geram pequenos gestos que um gestor da cidade tem que entender, essas demandas, elas precisam de um diálogo fino, próximo com a sociedade, né? E um trabalho colaborativo, sensível a essas questões, né? A gente, quem sabe, não tem nem instrumentos a gente tem a possibilidade agora de usar instrumentos como, né, aplicativos, né? Em que amplifica muito a capacidade do poder público de ouvir e entender a temperatura e as sutilezas dessas questões, né? Exato. Então, achei fantástico também ouvir... o quanto que na fala, né, do Bruno aparece também uma visão de acessibilidade muito ampla, que não são os capítulos da NBR que dão a noção do que é a questão, não, e assim, do idoso, ou de uma fase da vida que você vai estar, ou de uma circunstância pela qual você vai passar, né, de você quebrar uma perna e ter que, pode ser uma coisa circunstancial, ela pode ser definitiva, ou no mínimo, assim, é algo que você tem que entender como você faz parte de uma coletividade. Você tem que ajudar que o espaço público, que as pessoas ganhem espaço público. É um exercício de cidadania, É um exercício de cidadania. Então, assim, outra coisa que é incrível de você ter comentado, a nossa população, ela vai ficar mais idosa, né? Então, o quanto que a gente não vê o idoso na rua, porque essa cidade
não permite isso, não é? O quanto que você e a própria pessoa com deficiência. Então assim, eu acho que o espectro que você abriu da noção né, do que é acessibilidade realmente demonstra como a gente precisa avançar muito na leitura. Nós, arquitetos, né? Acho que eu só tenho a aprender aqui. Acho que eu vou falar pouco aqui. Vou ouvir. Tem muito a aprender. Acho que da minha primeira fala, o que eu posso dizer, eu reitero, é que a gente precisa aprender a entender a cidade. Assim, é uma coisa que cada vez fica mais clara. A cidade e as demandas das pessoas. Eu acho que é um trabalho compartilhado. Eu trabalhei com a última Secretaria da Pessoa com Deficiência, com a doutora Mariana Pinotti, e estou trabalhando junto ao CIG Torquato, do atual secretário, e eles têm uma cabeça muito legal para como enfrentar essas questões complexas. E a gente está muito alinhado num pensamento que, como é um tema de todos, não adianta mais, mas isso é uma visão, não posso falar que a gente está alinhado, é uma visão minha. Chega de militância e de gente escandalizando a falta de acessibilidade. A gente já sabe que ela é real. Agora, o que vamos fazer para mudar esse cenário? Entendeu? Em todas as esferas, na pública, na privada, é uma consciência recente e não se mudam instalações num piscar de olhos, num estralar de dedos, como eu fiz agora, ouvintes. Mas é um processo. Então, que a gente consiga cada vez mais trazer mais gente para engrossar esse coro, para fazer tua parte, para fazer com que seu pequeno estabelecimento seja acessível, vai fazer com que o teu vizinho, por competitividade, queira fazer com que o dele seja acessível também. Falar sobre o tema com naturalidade, mostrar que isso pode sempre agregar valor, vai fazer. Então a gente vai, assim, todos, cada um que tiver consciência para isso, pode reverberar essa mensagem, tanto na esfera pública quanto na privada. E, Davi, eu queria perguntar também uma coisa em relação à cidade como um todo. A gente sabe que a cidade, como o Bruno disse, é pouco acessível para muita gente, principalmente para quem tem dificuldade de mobilidade. E assim, só que o centro está menos pior do que as regiões periféricas da cidade de São Paulo. De que forma quem pensa a cidade como um todo pode contribuir para que não só o centro esteja mais preparado, mas toda a cidade? Porque é caro, né? Para uma pessoa que, por exemplo, mora na periferia, ter um pequeno mercadinho ali, às vezes a pessoa não tem recurso para poder fazer com que aquele estabelecimento dela possa ser acessível a todos, né? Como que o poder público pode incentivar essas reformas, essas mudanças também na periferia? O que acontece no final da coisa é o que o Bruno falou. Eu acho que, num primeiro momento, se a pessoa tiver a consciência do que é acessibilidade e não entender que, é uma rampinha, é não sei o quê. Existe piso tátil, existe muitas coisas que estão envolvidas nisso, né? Então, necessariamente, a pessoa tem que ter essa consciência. Muitas vezes eu já vi em estabelecimentos, a pessoa tem a rampa e ela tem um degrau que começa na rampa. É você entender o seguinte, que a pessoa não conseguiu entender. Ela acha que só a presença daquela rampa já é suficiente. É suficiente. Dentro da NBR mesmo, a gente tem essa definição. Por exemplo, degraus até 5 centímetros conseguem ser vencidos por cadeira de rodas. Tem milhões de pequenas questões que você consegue fazer, e pequenas adaptações realmente que podem acontecer no dia a dia, num processo onde você está dentro dessas áreas mais marginalizadas, que não tem esse dinheiro para poder fazer esse investimento. Agora, eu acho que antes de tudo, primeiramente, é você garantir a essa pessoa a possibilidade de locomoção e se deslocar. Porque o que acontece, que eu acho que é o pior caso de todos, no momento que você não tem um acesso universal para essas pessoas, você tem que gerar uma outra questão para poder atender a demanda dela, porque ela vai ficar dentro de casa, mas ela precisa entrar em contato com o banco, fazer um supermercado, fazer não sei... E tudo isso... Coisas do dia a dia, né? Coisas do dia a dia. A verdade é que todo ser humano, o que ele quer ser? Autônomo. É poder fazer todas as atividades, entendeu? Ninguém está querendo nada além disso. Então, eu acho que quando a gente está com toda a parte de transporte público, né, adaptada, e essa pessoa começa a poder se locomover, etc., é como o Bruno falou, de novo, essa pessoa começa a ser vista. Se ela é vista, ela é um cliente potencial. Se ela é um cliente potencial, você automaticamente tem o recurso para poder fazer aquilo, porque ela está te gerando a renda que você vai reverter.
e vai fazer isso. É uma questão de consciência. Mas eu acho que o grande início de toda essa conversa é a questão da consciência e entender que o cadeirante é somente um dos pontos desse espectro enorme, gigante, que é a acessibilidade, entendeu? Exato. E tem um dispositivo novo na LBI que ele é muito legal para esse momento de transição que a gente está vivendo, que é o conceito de adaptação razoável. Que é aquilo, né? Como as edificações não foram planejadas com a cabeça da acessibilidade, precisa ter razoabilidade para fazer as adequações. E eu queria falar mais uma coisa, se eu puder. Claro. Quando as pessoas com deficiência estão na rua, diminui as barreiras da exclusão. Porque o amiguinho acaba não sendo mais um estranho, porque ele está na rua do teu lado. Então, quem sabe, aí, com as pessoas na rua, a gente não precisa mais de lei de cotas. Por quê? Porque as pessoas vão ser olhadas pelo seu valor, e não pela forma que caminha, ou que se enxerga ou se não enxerga. Mas tudo isso, na minha visão, tem como nascente a conscientização. Então, se a gente abrir os olhos para isso, o resto começa a cascatear. E é uma questão de tempo, porque é uma reação química que já começou e vai terminar, mas precisa de um tempo para se concretizar. Tem um outro conceito também que a gente trabalha bastante, da acessibilidade atitudinal. Sim. Acho que vale a pena comentar. Porque a acessibilidade não diz respeito única e exclusivamente à arquitetura, né? Diz respeito à forma das pessoas lidarem com isso. Então, a atitude também é uma forma de romper barreiras. Então, a acessibilidade atitudinal, às vezes, num cenário como esse, ela acaba se tornando até mais importante do que a acessibilidade arquitetônica. Porque as deficiências arquitetônicas existem, em fato, a gente já concordou com isso. Mas você vai num lugar cheio de escada, vamos supor assim, e tem um atendente que vira para você e fala: chefe, posso te dar uma força aqui? O cara sabe como empina uma cadeira, sabe como conduzir um deficiente visual, não grita com ele, porque sabe que ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Abordar as deficiências acaba mitigando os problemas arquitetônicos que tem, porque são pessoas que sabem lidar. A acessibilidade atitudinal, bem lembrado, João, ela, na minha opinião, ela é mais importante do que a acessibilidade arquitetônica, e também é filha da conscientização. Muito, muito obrigada. Quem se interessou pelo Guia de Rodas, eu mesmo já baixei. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. E em breve o Windows Phone. Opa! Guia de Rodas, cada vez mais acessível. Muito bem. Como infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria só pedir para, se alguém quiser fazer alguma consideração final, só... A gente poderia ficar aqui horas discutindo, né? Que o papo tá excelente, a gente está aprendendo muito. Eu só queria falar para a turma baixar nosso aplicativo e responder, não tenha medo. 5 perguntinhas, uma avaliação em 30 segundos, que você vai ajudar muita gente a sair de casa com segurança. O recado é esse. E aquilo que você falou, né? Você chega num lugar, ao invés de ficar jogando, mandando mensagem, gasta 30 segundos para responder 5 perguntas. E ajudar milhões de pessoas, pô. Não vale a pena? Com certeza. Como que chama o aplicativo? Guia de Rodas. Escreve tudo junto. Muito obrigado, gente. Obrigadão. No próximo programa, a gente vai falar sobre agricultura urbana. Muita gente que mora em São Paulo acha que precisa de um grande espaço para conseguir ter uma horta, plantar alguma coisa em casa. Mas isso não é verdade. Você vai ver no próximo programa que é possível sim ter uma horta, um jardim em casa, mesmo morando em espaços muito pequenos. E lembrando que se você quiser ouvir novamente este programa, é só acessar usp.br/cje/radiojornalismo. Repetindo, usp.br/cje/radiojornalismo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.